Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no Rico do Zero no Instagram. Para você que deseja ter mais conhecimento, buscar informação para tomar melhores decisões financeiras e realizar os seus projetos de vida. Meu nome é Elaine Barros, sou planejadora financeira, especialista em investimentos e esse é o canal Rico do Zero que te ajuda com a realização dos seus projetos financeiros, através de conhecimento sobre planejamento financeiro e sobre investimentos. Essa live de hoje é uma live onde a gente vai conversar sobre dúvidas sobre Tesouro Direto. Então, quando eu devo escolher Tesouro Selic, Tesouro Pré-fixado ou Tesouro IPCA? Como é que eu sei qual eu devo escolher? Como avaliar o que seria bom ou não para aquele determinado momento da minha vida? E é isso que a gente vai conversar hoje, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Seja muito bem-vindo, Juliano, na nossa live de toda quarta-feira, falando hoje sobre títulos do Tesouro Direto. A gente vai conversar um pouquinho mais, entender como é que funciona a dinâmica e para que tipo de objetivo esses títulos pré-fixados, indexados ao IPCA e o Tesouro Selic são mais adequados para compor a sua carteira de investimentos. Então vamos lá, só vamos aguardar um pouquinho aqui para o Instagram avisar os demais, para a gente ter mais realizadores aqui na nossa live, compartilhando com a gente esse conteúdo que é de suma importância para o investidor iniciante ou até mesmo aquele que já está investindo, mas que deseja entender um pouco mais sobre a escolha dos ativos, né? Quando escolher um ativo em detrimento de outro. Ana, seja muito bem-vinda. Então vamos lá. Vou dar só mais um minutinho para o pessoal chegar para a gente poder começar. É importante que a gente comece no horário, né? A gente tem aí 1 hora, o Instagram dá 1 hora para a gente conversar e o tema é um tema bastante extenso, é bem interessante, mas ele é extenso e a gente precisa entender um pouquinho as nuances, as dinâmicas desse tipo de investimento, tá? E eu gostaria que vocês colocassem aí no chat se vocês já investem nos títulos públicos, já têm investimentos em Tesouro Direto, para eu saber aí como é que tá aí o peso do pessoal, se vocês entendem um pouco, se já investem, qual tipo de título que vocês estão investindo, por quê. Então vamos entender aí um pouco mais sobre a dinâmica dos seus investimentos. Tá ok? Desde já eu quero agradecer a presença de cada um de vocês e convidá-los a participar do canal Realização Financeira no Telegram. É um canal totalmente gratuito, onde eu compartilho com vocês áudios diários para ajudá-los a tomar boas decisões financeiras. Então, lá no Telegram, no Telegram, o canal é no Telegram, eu consigo lá compartilhar com vocês um pouco mais sobre investimentos, estratégias e sobre planejamento financeiro, para ajudá-los sempre a tomar boas decisões financeiras. O link para fazer parte do canal, ele está aqui na minha biografia, é só acessar o link. Para quem estiver vendo esse vídeo através do YouTube, do canal do YouTube, o link ele está na descrição do vídeo. Você pode acessar o canal do Telegram e ter acesso a esses áudios diários através do link que está na descrição do vídeo. Tá ok? Vou parar um pouquinho aqui com a nossa música, delícia. Então vamos lá. Primeiro ponto que a gente tem que fixar aqui é o que é o Tesouro Direto. Porque esses títulos que a gente está trazendo hoje aqui para a nossa explanação, Tesouro Selic, Tesouro Pré-fixado e Tesouro IPCA+, são títulos negociados através do programa do Tesouro Direto. E o que é o programa do Tesouro Direto? O Tesouro Direto, o que é? O Tesouro Direto ele é um programa de venda de títulos públicos a investidores, pessoas físicas, via internet. Então, para facilitar o acesso do investidor aos títulos públicos, foi criado esse programa para dar maior acessibilidade para você, investidor, ter também como acessar os títulos públicos através da internet de uma forma muito simples e muito fácil.
Para você ter acesso a esse investimento, basta que você tenha uma conta numa corretora ou numa instituição que seja credenciada a operar junto ao Tesouro Direto e tenha também o CPF. Então, com isso, você já consegue fazer as suas negociações, os seus investimentos em títulos do Tesouro Direto. E hoje a gente vai conversar mais sobre esses 3 títulos, esses 3 tipos de títulos que tem dentro do programa Tesouro Direto para você investir. Tesouro Selic, Tesouro Prefixado e o Tesouro IPCA+. Hoje a gente vai falar dos 3 títulos puros. A gente não vai conversar sobre os que pagam cupom. Eu vou deixar esse tópico sobre a questão do pagamento de cupons, ou seja, quando escolher um título com cupom e quando escolher um título sem cupom para a nossa próxima live. É um tema bem complexo que a gente precisa conversar com calma, então eu vou deixar essa questão do com cupom ou sem cupom para a nossa próxima live. Hoje a gente vai conversar e entender quando você deve investir num título Tesouro Selic, num pré-fixado e num Tesouro IPCA. Tá ok? Já falei aqui para vocês, então, quem pode investir através do Tesouro Direto, qualquer pessoa física que tenha uma conta numa instituição credenciada e o CPF. Então, dessa forma, você já pode investir. Menor de idade pode investir? Sim, pode investir, desde que tenha CPF e conta corrente numa instituição financeira. Por quê? Porque quando você abre uma conta na corretora, você precisa cadastrar uma conta corrente de um banco de varejo para você fazer as transações. Uma corretora, ela não é um banco. Então, você precisa fazer o quê? Transferência de valores para a conta da corretora para poder comprar, adquirir os seus investimentos. Por isso, você precisa ter uma conta corrente. Tem algumas corretoras que aceitam conta poupança também. E aí você precisa ver junto à corretora que você vai trabalhar se ela aceita uma conta poupança. E aí você vai vincular a sua conta corrente ou sua conta poupança com a conta da corretora para poder fazer essa transação. Porque tanto a transferência para a corretora quanto a transferência da corretora para a sua conta tem que ser de CPF para CPF. Então, para o mesmo CPF. Por isso, se você for investir, por exemplo, para o seu filho, ele precisa ter o CPF e uma conta registrada no CPF dele, para poder ter esse fluxo. Mas ele pode sim, menor pode investir também, tá certo? Então vamos conversar um pouquinho aqui sobre a diferença entre esses 3 tipos de títulos: Tesouro Selic, pré-fixado e Tesouro IPCA+. Vamos começar com o Tesouro Selic. Quais são as características desse tipo de investimento? Os títulos do Tesouro Selic, eles são atrelados, são indexados à taxa Selic. A taxa Selic, ela é a taxa básica de juros da economia, ela serve de base para todas as outras taxas que são negociadas no mercado financeiro. E o Tesouro Selic, esse título, Tesouro Selic, que é negociado através do programa do Tesouro Direto, ele é um título que acompanha a taxa Selic. Por isso que muitos falam que ele é a nova poupança, porque ele acompanha a taxa Selic. E ele é um título muito seguro. Todos os títulos do governo, ele tem a garantia, todos os títulos do Tesouro Direto possuem a garantia do governo. São os únicos investimentos que possuem essa garantia. Por isso, são considerados títulos seguros, títulos com risco zero de crédito. Por quê? Se o governo quebrar, todos os outros bancos e instituições financeiras vão ter quebrado primeiro. Então, a gente diz que os títulos do Tesouro são títulos livres de risco de crédito. Ok? Então, esse título especificamente, ele acompanha a taxa básica de juros, ele paga 100% da Selic, então você não tem como perder investindo nesse título. Por isso, esse título em específico, o Tesouro Selic, ele é recomendado para a formação da sua reserva de emergência. E também é recomendado para projetos de curtíssimo prazo. Por exemplo, você tem algum projeto que você quer realizar em poucos meses,
Então, você não tem como pegar aquele dinheiro e colocar em outro tipo de investimento que não tenha a liquidez que tem os títulos do Tesouro, no caso, o Tesouro Selic. Então, esse tipo de investimento, ele deve ser utilizado para reserva de emergência, reserva de oportunidade, que é aquela reserva onde os investidores guardam uma certa quantia, um percentual do capital, para aproveitar movimentos de mercado. Então, esse título também é utilizado para reserva de oportunidade. Ele é um título pós-fixado, título que acompanha a taxa de juros. Então, você deve utilizar esse título nessas condições, para esses objetivos. Formar sua reserva de emergência, objetivos de curtíssimo prazo ou para sua reserva de oportunidade. Por quê? Porque ele é um título onde você não perde, você sempre ganha, porque ele acompanha a taxa básica de juros da economia. Então, ele vai sempre te pagar mais do que você aplicou. Você não perde, você sempre ganha. E agora a gente tem uma novidade, especificamente nos títulos do Tesouro Selic, que o programa como um todo, né, a Bolsa de Valores, a B3, ela isentou do pagamento da taxa de custódia valores até R$ 10.000 aplicados no Tesouro Selic. Então, se você tem até R$ 10.000 aplicados no Tesouro Selic, você não vai pagar aquele 0,25% ao ano de taxa de custódia. Você vai pagar esse percentual, 0,25%, apenas sobre o valor que exceder esses 10 mil aplicados no Tesouro Selic. Então, isso é uma excelente notícia e uma excelente oportunidade para você começar a formar sua reserva de emergência no título Tesouro Selic. Aproveita essa oportunidade, começa a juntar o seu dinheiro, a investir o seu dinheiro no título que paga 100% da taxa básica de juros da economia, um título que rende sempre, onde você nunca vai perder, você só vai ganhar. Tá ok? O tesouro pré-fixado. O tesouro pré-fixado, o nome já diz, pré-fixado. O que isso quer dizer? Ele já traz para você uma taxa pré-definida. Quando você investe naquele título, quando você adquire um título pré-fixado, você já sabe exatamente qual é a rentabilidade que você vai adquirir no vencimento daquele título. Então, por isso que ela é pré-fixada, pré-definida. Quando você deve investir num título pré-fixado? Mais especificamente, os títulos pré-fixados negociados através do Tesouro Direto. Esses títulos, eles sofrem a marcação a mercado. E o que é a marcação a mercado? É a variação, é a volatilidade no preço do ativo. Então, esse título, ele é precificado diariamente, ele é reprecificado diariamente, de acordo com a variação, com as expectativas do mercado, com o valor que o mercado está aceitando pagar por aquele determinado título público pré-fixado. Então, ele sofre essa variação. Por isso, esse tipo de título, ele se beneficia quando a gente está num cenário de queda de taxa de juros. Então, se você compra um título pré-fixado te pagando 4% ao ano e a taxa de juros cai, consequentemente, você vai estar rendendo mais no seu título. Aquele título que você adquiriu pagando 4%, quando a taxa de juros cai, ela é reduzida, aquele mesmo título vai ser negociado para outros investidores por uma taxa menor. Então, você adquiriu ele por uma taxa maior. Consequentemente, o seu título vale mais do que o daquela pessoa que vai adquirir com uma taxa menor. Então, nesse título específico, você, investidor, ganha, ou seja, ganha mais quando a taxa cai. A taxa Selic cai, ela é reduzida. Então, em momentos de queda de taxa de juros, esse tipo de investimento é excelente. Então, quando você deve investir em títulos pré-fixados? Quando você acreditar que a taxa de juros vai cair, ou quando você acreditar que no momento em que você resgatar esse título, na data do vencimento, a taxa de juros não estará maior do que aquela que você contratou. E também
para projetos de curto prazo. Eu não recomendo que você adquira um título pré-fixado se o seu projeto é um projeto de médio a longo prazo. Por quê? Porque no curto prazo a gente consegue ainda visualizar como é que estaria a economia em 1 ano, 2 anos, 3 anos. A gente tem até alguns parâmetros para fazer essa medição, como, por exemplo, o Boletim Focus, que é emitido toda segunda-feira no site do Banco Central. O Boletim Focus, ele traz para gente uma expectativa do mercado quanto à taxa de juros futura. Então, eles conseguem ali definir a taxa até 3 anos, ela dá mais ou menos até 3 anos para frente. Então, a gente consegue mais ou menos entender o que o mercado acredita que vai acontecer com a taxa de juros durante esse período. Por isso, é interessante que você utilize títulos pré-fixados para projetos de curto prazo, quando você consegue visualizar como é que estaria a economia naquele prazo. Pode acontecer coisas diferentes? Pode acontecer, né? A economia pode passar por uma turbulência, coisas que não estavam sendo esperadas nem por você, nem para o mercado. Nem o mercado estava esperando determinadas situações e aconteceram. Isso pode acontecer. Mas quando a gente faz o investimento para o futuro, a gente precisa ter essa ideia, essa noção de projeção. E como você está fixando uma taxa, você está taxando ali qual é o valor que você vai render até a data do seu vencimento, não é legal você fixar uma taxa por um prazo muito longo. Então, trabalhe no curto prazo. Se você quer investir em títulos pré-fixados, trabalhe no curto prazo. Você vai ganhar com isso, por quê? Porque você vai ter um pouco mais de controle, por assim dizer, sobre os movimentos do mercado. E o título Tesouro IPCA? O Tesouro IPCA, ele é um excelente título para o longo prazo. Então, percebe que a gente tem 3 tipos de título. Tesouro Selic, para reserva de emergência. Tesouro pré-fixado, para projetos de curto prazo. E Tesouro IPCA+, para projetos de longo prazo. E aí a gente diz que esse título é um título excelente para quem deseja poupar e investir para aposentadoria, porque são títulos longos. E esse título em específico, ele paga ao investidor a variação da inflação nesse período, mais uma taxa pré-fixada real. Então você ganha, você consegue proteger o seu patrimônio do poder corrosivo da inflação, você protege o seu poder de compra e ainda ganha uma taxa real, uma taxa de juros real sobre o valor que você aplicou. Então, esse tipo de investimento, ele é excelente para projetos de longo prazo, para independência financeira, aposentadoria. Isso não quer dizer que você tenha que ter apenas títulos atrelados ao IPCA na sua carteira, é claro que não. Conforme você vai buscando conhecimento, vai adquirindo conhecimento sobre investimentos, você tende a fazer uma diversificação maior do seu patrimônio. A diversificação, ela faz uma proteção natural do seu capital, porque você não está concentrado em apenas um tipo de investimento. Você vai estar diluindo o seu patrimônio, dividindo o seu patrimônio em vários tipos de investimento que têm movimentos diferentes conforme os cenários de mercado. Isso é extremamente importante para quem deseja investir por longo prazo, fazer diversificação de investimentos. Elaine, eu preciso diversificar a minha carteira de reserva de emergência? Não, quando a gente fala de reserva de emergência, a gente está falando de um valor específico. Então, você definiu ali qual é o valor necessário para a sua reserva de emergência. Normalmente, você define isso olhando para a sua despesa mensal. Então, você faz aí um valor da sua despesa mensal, uma quantidade de meses. Por exemplo, se você é um empregado seletista, normalmente um seletista ele precisa ter aí uma reserva de pelo menos 6 meses de despesas mensais, para que ele possa ficar tranquilo. Já um autônomo, é necessário que ele olhe para a reserva de emergência dele com um horizonte mais longo, pelo menos 1 ano de reserva.
Já o servidor público, como ele tem uma estabilidade maior, ele pode fazer uma reserva de pelo menos 4 meses de despesas. Já faz o papel de segurança. Então, a reserva de emergência, por ser um montante, uma carteira bem específica, com um valor específico, não requer diversificação. Então, você pode sim montar sua reserva de emergência apenas no Tesouro Selic, ou escolher um outro tipo de investimento que seja mais agradável a você, mas você não precisa diluir a sua reserva de emergência em vários tipos de investimentos diferentes. Já a sua carteira de projetos de vida, é importante que você busque um pouco mais de conhecimento, porque dependendo do horizonte de tempo do seu projeto, seja esse projeto de curto prazo, seja esse projeto de médio ou longo prazo, você vai ter alguns investimentos que vão casar com aquele determinado prazo, com o determinado prazo do seu projeto. Então, você precisa, nessa carteira específica, na carteira de projetos de vida, você precisa fazer uma diversificação maior. E aqui eu digo que é interessante você ter títulos pós-fixados, títulos pré-fixados e pode ter também títulos atrelados ao IPCA, mas não necessariamente. Por quê? Porque como é uma carteira de curto, médio prazo, se o seu objetivo é um objetivo de longo prazo, aí sim você pode colocar aqui Tesouro IPCA. Mas se for projetos de curto a médio prazo, trabalha com ativos pós-fixados, sejam eles atrelados à taxa Selic ou atrelados ao CDI. O que é o CDI, Elaine? CDI é uma taxa muito parecida, praticamente idêntica com a taxa Selic, porque a taxa Selic é a taxa das taxas. Todas as outras taxas, elas seguem o que? A taxa Selic. O CDI, ele é utilizado para ser um indicador dentro dos títulos privados, que são os títulos de renda fixa emitidos por bancos, por empresas. Então, a taxa Selic, ela serve de base nos títulos públicos. O CDI serve de base para os títulos privados, que são aqueles títulos emitidos pelos bancos e pelas empresas. A exemplo, eu posso citar aqui para vocês os CDBs, as LCIs, as LCAs, as L6, as debêntures. Então, esses investimentos, eles têm como benchmark, como o indicador-alvo de referência, o CDI. E como é que você vê o valor do CDI? Como é que você sabe quanto é que está valendo o CDI? A princípio, eu já digo para você que ele acompanha a taxa Selic, mas você consegue ver o valor do CDI diário no site da B3. Então, você joga lá no Google, B3, CDI, logo na primeira página do site vai estar lá o valor do CDI diário. Então, você vai poder confirmar que ele é muito idêntico ou muito parecido com a taxa Selic. Mas ele é usado como um benchmark, como um alvo de rentabilidade para os títulos que são emitidos por bancos ou por empresas. Quando a gente fala de títulos públicos emitidos pelo governo, a gente tem ali como um benchmark, como um indicadoral, a taxa Selic. Deu para entender? Pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, é só deixar no chat que eu terei um enorme prazer em responder. E se as dúvidas vierem depois da gravação da nossa live, não tem problema, é só deixar nos comentários, me mandar um direct, que eu respondo a dúvida de vocês. O importante é tirar as dúvidas. Dúvidas foram feitas para serem tiradas e não guardadas, ok? Então, tire todas as suas dúvidas. Eu estou aqui para ajudá-lo a entender mais sobre investimentos. E hoje, especificamente, sobre os títulos emitidos pelo governo e negociados através do programa Tesouro Direto. Então, nós já falamos aí dos 3 tipos de investimentos que a gente tem, os 3 tipos de títulos que a gente tem dentro do programa Tesouro Direto. Tesouro Selic, que é um título pós-fixado, atrelado à taxa de juros, a taxa Selic. Tesouro pré-fixado, que é aquele que já dá ali a taxa fixa que você vai receber
na data até o vencimento, se carregar o título até o vencimento. E o Tesouro IPCA, que é aquele que paga a variação da inflação medida pelo IPCA, mais uma taxa de juros real, se você levar até o vencimento. Elaine, por que você está falando se levar até o vencimento? Como os títulos pré-fixados e os títulos IPCAs, né, Tesouro IPCA, sofrem a marcação a mercado, sofrem essa reprecificação diária, se você comprou o título hoje e ele for reprecificado amanhã a menor, você acaba perdendo dinheiro se você vender esse título antes da data do vencimento. Se você levar o título até a data do vencimento, você vai ganhar exatamente o valor contratado, nem mais nem menos. Se levar até o vencimento, você vai receber exatamente o valor que você contratou no momento da compra daquele título. Se você vender antes, você pode tanto ganhar mais quanto perder dinheiro, dependendo da situação do mercado. Por quê? Porque esses títulos eles são reprecificados diariamente, eles sofrem a marcação a mercado. E o que é a marcação a mercado? É justamente essa reprecificação diária, de acordo com o valor que o mercado aceita pagar por aquele título diariamente. Então, ele é reprecificado. E aí, se você vender ele antes do vencimento, você vai vender ele a preço de mercado. E aí, você pode tanto ganhar como pode perder. Certo? Já falamos, então, sobre a marcação a mercado, né? Que é o risco de mercado. Os títulos públicos, como os títulos privados, todos os investimentos em geral, eles têm 3 tipos de risco embutidos, né? Basicamente, tem outros tipos de risco, mas esses 3 são básicos e você precisa entendê-los. É o risco de crédito, que a gente já falou aqui que os títulos públicos são praticamente isentos desse risco zero, são considerados risco zero de crédito. E o que é o risco de crédito? É o risco do calote, é o risco da instituição, do emissor do título não pagar aquele título, não pagar os juros que ele contratou com você. Então, isso é o risco de crédito, é o risco de você tomar um calote. Quando você investe o seu dinheiro para uma empresa ou para um banco, dependendo do banco, se for um banco de pequeno porte, um banco com problemas financeiros, você pode ter a questão do risco de crédito aí batendo na sua porta. Então você tá, e por isso que esse tipo de investimento em empresas ou em bancos de pequeno porte tendem a pagar maiores rentabilidades. Por quê? Porque eles têm um risco acentuado de crédito. O outro risco que você precisa entender e conhecer é o risco de liquidez. O que é a liquidez? É a facilidade e a agilidade com que você consegue transformar aquele investimento em dinheiro em espécie para você. Então, quanto mais rápido e mais fácil e sem perda financeira, tá? Sem perda financeira. Porque tem investimentos que você consegue resgatar aquele capital com muita agilidade, mas tendo perda financeira. Então, se você consegue, se o investimento te proporciona um resgate rápido e sem perda financeira, a gente diz que esse investimento ele tem uma alta liquidez. Então, o risco de liquidez dele é menor. Quando você investe num determinado ativo que não te dá, que você só pode resgatar na data do vencimento, por exemplo, os títulos emitidos por empresas, as debêntures, normalmente esses títulos eles possuem baixíssima liquidez. Então, se você adquirir uma debênture, provavelmente você vai ter que segurar ela até a data do vencimento. Se você precisar desse dinheiro antes da data e precisar resgatar esse investimento, muito provavelmente você vai ter perda financeira nesse resgate. Então, tem alguns investimentos que têm um alto risco de liquidez. Não é o caso dos títulos públicos. Os títulos públicos, eles possuem alta liquidez. Por quê? Porque o governo, ele garante a compra desses títulos em até um dia útil. Então, você precisou resgatar o seu investimento, você vai solicitar o resgate e em um dia útil você pode ter esse dinheiro na conta da corretora. Acontece que
embora esses títulos tenham uma alta liquidez, quando a gente fala sobre a questão do tempo, do prazo de resgate, como os prefixados e os títulos atrelados ao IPCA sofrem marcação a mercado, se você resgatar esses títulos antes da data do vencimento, se aproveitando dessa liquidez que o governo te proporciona, você pode ter perda financeira. Então, se você tiver perda financeira, eu não posso dizer 100% que aquele investimento possui risco zero de liquidez. Então, ele tem o risco de liquidez, porque você pode até resgatar ele antes da data do vencimento, mas dependendo do cenário do mercado, dependendo da situação, você pode ter perda financeira. E tendo perda financeira, eu não posso falar que aquele investimento tem liquidez total, tem menos risco de liquidez. Ele tem liquidez, é uma característica dele, ele tem liquidez diária, né? Ele tem uma liquidez de até um dia útil, mas ele tem risco de liquidez. Por quê? Porque a liquidez, o risco de liquidez é o quê, gente? Lembrando aqui para vocês, é a facilidade, a agilidade e a possibilidade de você resgatar o seu investimento, transformar ele em espécie, rápido e sem perda financeira, tá ok? Então, os títulos do Tesouro Direto, pré-fixados e os títulos atrelados ao IPCA, eles podem sim ter um alto risco de liquidez se a gente olhar para a questão da perda financeira. Já o título Tesouro Selic, não. Esse título você não tem risco de liquidez. Esse título te proporciona risco zero de crédito e risco zero de liquidez. E um risco muito pequeno, praticamente invisível de mercado, que é o terceiro risco que eu quero falar com vocês, que é o risco de mercado. O risco de mercado é justamente o risco na volatilidade, na variação do preço do ativo. Então, esses títulos pré-fixados e indexados ao IPCA têm sim um alto risco de mercado, ok? Eles possuem um alto risco de mercado em função da marcação a mercado, em função dessa volatilidade que eles apresentam. Esse título, ele pode te proporcionar altas rentabilidades maiores do que aquela que você contratou, como ele também pode te possibilitar perdas enormes, dependendo do cenário e do momento que você precisar resgatar esse investimento. Então, o que eu te recomendo? Sempre que você buscar investir em título público, seja ele pré-fixado ou atrelado ao IPCA, casa ele, alinha ele com o seu projeto, com o horizonte de tempo do seu projeto. Então, busque títulos que tenham ali um vencimento, uma data de vencimento próxima, igual, né, à data que você determinou para a realização do seu projeto financeiro, ou próximo à realização do seu projeto, para que você não tenha que fazer esse resgate antecipado e corra o risco de ter perda financeira no seu investimento. Então, sempre busque alinhar, casar a data de vencimento do título com a data de realização do seu projeto financeiro. Dessa forma, você vai estar gerenciando o seu risco de mercado, o seu risco de liquidez, tanto nos títulos públicos. Já falamos, então, sobre a questão da estratégia. Pessoal, alguma dúvida? Vocês estão entendendo essa questão dos títulos públicos? Perceberam que cada um desses títulos tem um objetivo específico? E cada um deles vai servir para um objetivo e para um horizonte de tempo específico? Deu para perceber essa diferença? Tesouro Selic, curtíssimo prazo, ou então reserva de emergência e oportunidade. Tesouro pré-fixado, projetos de curto prazo. Tesouro IPCA+, projetos de longo prazo. Deu para entender? Então, só com essas informações, você já consegue filtrar aí quando que você vai investir em cada um deles. Só com essas informações que eu passei para você. Agora, outro ponto aqui que é muito importante a gente conversar é sobre a questão da estratégia que você vai estabelecer para os seus investimentos. Dentro da sua estratégia de investimentos, quando a gente monta uma estratégia de investimentos, a gente precisa fazer o quê? Diversificar.
Então, a gente tem que montar uma estratégia de forma diversificada. O que eu quero dizer com isso? Ter ali dentro daquela carteira de investimentos ativos que se beneficiam de vários cenários econômicos. Então, é interessante que você tenha dentro da sua carteira ativos pós-fixados, no caso do Tesouro Selic, ativos pré-fixados, no caso do Tesouro Pré-fixado, e ativos atrelados ao IPCA. Essa estratégia que eu estou falando para vocês é uma estratégia de independência financeira, certo? Você pode utilizar também essa dinâmica numa carteira de projetos de vida. Se você é uma pessoa que tem muitos projetos, você pode definir um percentual que você vai ter de títulos pós-fixados, um percentual que você vai ter de títulos atrelados ao IPCA e um percentual que você vai ter de títulos pré-fixados. Então, pós-fixados, pré-fixados e atrelados ao IPCA. Esses percentuais, eles servem para quê? Para você gerenciar o risco da sua carteira. De forma que você está colocando uma parte do seu patrimônio atrelada a cada um desses títulos que se movimentam, que tem movimentos diferentes dentro da economia. Então, você vai estar fazendo uma gestão de risco da sua carteira. Mesmo que essa carteira seja uma carteira de projetos de vida, uma carteira que vai sofrer ali constantemente, que você vai estar constantemente resgatando aquele patrimônio, você ainda assim consegue fazer uma gestão de risco definindo o percentual que você quer ter em ativos pós-fixados, ativos pré-fixados e ativos atrelados ao IPCA. Isso é gestão de risco. Isso é para você evitar perdas financeiras, é para você se aproveitar de todos os movimentos do mercado. Isso é investir com inteligência, é investir com estratégia. Dentro de uma estratégia de independência financeira também, você deve ter ativos pós-fixados, pré-fixados e indexados ao IPCA na sua carteira de independência financeira. Mesmo que você seja um investidor extremamente arrojado e queira ter grande parte do seu patrimônio alocado em renda variável, em ações, fundos imobiliários, mesmo assim, você precisa ter uma parte do seu patrimônio investido em títulos de renda fixa. E quando você pegar esse valor que você tem do seu patrimônio investido de renda fixa, você precisa, ali dentro da renda fixa, definir um percentual que você vai ter em títulos pós, em títulos pré e em títulos indexados ao IPCA. Isso é gestão de risco, isso é investir com estratégia, é investir beneficiando, buscando se beneficiar de todos os movimentos de mercado, ok? Então, essa escolha dos ativos também são feitas dentro de uma estratégia de investimentos. Então, você pode, recapitulando aqui para vocês, para ficar bem mastigadinho aqui para vocês. E se tiver dúvida, é só perguntar. O objetivo aqui é esclarecer para vocês, é dar direção, tá ok? Então, a gente tem 3 tipos de investimento sendo negociados no Tesouro Direto. São ativos pós-fixados, que é o caso do Tesouro Selic, indexados à taxa Selic, a taxa básica de juros da economia. Esse título ele vai ser usado para projetos de curto prazo, para reserva de emergência e para reserva de oportunidade. Nós temos os títulos pré-fixados, que são aqueles títulos onde você já sabe exatamente qual é o valor, qual é a rentabilidade que você vai receber na data do vencimento. Esse título, ele é um título que sofre marcação a mercado, então ele tem uma volatilidade constante no preço do ativo. Você pode utilizar esse título para projetos de curto prazo. Por quê? Porque no curto prazo você tem como visualizar como é que estaria a economia, como é que estaria a taxa de juros, qual é a expectativa do mercado para a taxa de juros nesse período. Então, a gente trabalha com pré-fixado no curto prazo. Além disso, além dos objetivos de curto prazo, e lembrando que se você tem um objetivo de curto prazo e deseja fazer um investimento em título pré-fixado, você precisa olhar e cuidar da data do vencimento. Então, tente alinhar a data de vencimento do título com a data do seu projeto, para que você não tenha problemas no percurso, não precise resgatar esse investimento antes
e tem a perda financeira. Além disso, você pode investir também em títulos pré-fixados de forma estratégica, para se beneficiar de movimentos de mercado. Como eu falei, esses títulos pré-fixados se beneficiam de momentos de queda de taxa de juros. Então, se você acredita que a taxa de juros vai estar menor, a taxa básica de juros da economia vai estar menor do que aquela que você negociou naquele título para a data do vencimento, show de bola. Ou, se ela vai cair mais ainda, ótimo, você tem a possibilidade de ganhar mais do que o valor que você contratou nesse título. E o terceiro, que são os títulos indexados ao IPCA. Esses títulos te pagam a variação do IPCA no período, eles protegem o poder de compra do seu dinheiro e ainda te pagam uma taxa real. Esse tipo de investimento é excelente para projetos de longo prazo. E aí, quando a gente fala de projeto, voltando aqui, batendo bastante nessa tecla, é importante que vocês alinhem a data de vencimento do projeto com a data do seu projeto com a data de vencimento do título. Podem utilizar esse investimento também, Tesouro IPCA, para aposentadoria, independência financeira. E é interessante que você monte a sua estratégia de investimento sempre olhando para ter um pouquinho de cada um desses títulos dentro da sua carteira. Seja essa carteira de projetos de vida, seja essa carteira de independência financeira. Isso você vai estar cuidando da gestão de risco do seu patrimônio, fazendo uma diversificação ainda dentro da renda fixa, porque você vai estar se beneficiando de vários cenários da economia. Ao passo que, por exemplo, o Tesouro Selic se beneficia de um cenário de alta de taxa de juros. Já os títulos pré-fixados se beneficiam de um cenário de queda de taxa de juros. O Tesouro IPCA vai proteger o seu poder de compra. Então, você vai estar se beneficiando de vários cenários dentro da sua estratégia de investimento. Então, bem legal, é importante que vocês olhem para essas características na hora de escolher os investimentos de vocês. Tá ok? Gente, por mais que eu fale sobre os investimentos aqui, eu posso falar horas e horas e horas. Dúvidas sempre vão existir. Você sempre vai ter uma dúvida ou outra. Enquanto você não entrar mesmo de cabeça e começar a investir, você sempre vai ter uma pulguinha, sempre vai ter uma dúvida sobre como funciona, o que você deveria comprar ou não. Então, o que eu recomendo a vocês? Conhecimento. Busquem conhecimento, busquem bons conhecimentos sobre investimentos, sobre estratégia de investimento, sobre títulos públicos, títulos privados. Cada vez mais conhecimento. O conhecimento ele vai te libertar, vai te trazer o quê? Direção, clareza, você vai conseguir investir mais focado, vai conseguir investir de forma mais assertiva para realizar os seus projetos de vida. Então, busquem o conhecimento para tomarem cada vez mais boas decisões financeiras. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa live de hoje. Eu espero que o conteúdo que eu tenha deixado aqui para vocês sirva de muito para vocês conseguirem realizar cada um dos seus projetos de vida. E se vocês tiverem qualquer dúvida, é só deixar nos comentários, é só me mandar um direct, eu vou ter um enorme prazer de responder. Outro ponto importante, eu vou te pedir um favorzinho, se vocês puderem me ajudar, eu vou agradecer muito. Eu vou deixar essa live gravada e ela vai ficar no feed. Eu gostaria que, se você pudesse, é claro, você deixasse o seu feedback lá, de 0 a 10. O quanto esse conteúdo te ajudou a entender um pouco mais sobre esses títulos do Tesouro Direto. É só dar a sua nota lá, de 0 a 10. O que você achou da nossa live de hoje? Isso vai me ajudar muito a entender um pouco mais sobre a dinâmica, sobre o conteúdo que eu estou trazendo para vocês. Eu vou poder melhorar o conteúdo para trazer para vocês, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei. Um forte abraço a todos e um excelente final de noite para cada um de nós. Tchau, gente. Até a próxima. E obrigada!